Olá, muito boa noite para você. Sejam todos bem-vindos ao programa, que é uma proposta de apresentar os parlamentares estaduais do Piauí sob um olhar diferente. Quem são os homens e mulheres que representam a população do estado na Casa do Povo? Quais as profissões de formação? O que fazem nas horas vagas da vida pública? Nós estamos conhecendo os deputados e deputadas de uma forma diferente e hoje é noite de Além de Deputada, pois a nossa convidada, como você já viu aí na nossa vinheta de abertura, é a deputada estadual Simone Pereira, do MDB. Deputada, boa noite, seja bem-vinda ao Além de Deputada. Obrigada pelo convite. Amo. Fica à vontade, vamos conversar porque nós temos muitos assuntos, viu? Primeiro, é uma honra lhe receber aqui no Além de Deputada. Essa é uma proposta da TV Assembleia para que a população do Piauí conheça melhor os parlamentares, né, os deputados e deputadas que estão na Assembleia Legislativa, mas que muitas vezes a população só tem como acompanhar o trabalho do Legislativo. Então, a gente quer saber quem é a outra que está por trás disso tudo, a Simone Pereira. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite e quero logo de início parabenizar, porque eu sou uma defensora desse processo de desmistificar a imagem de que o parlamentar é algo inatingível, é algo... Não, a gente precisa que a população entenda que a gente tem uma vida pessoal, que a gente tem família, né, e que a gente está muito mais próximo da população do que muitos possam imaginar. É isso mesmo que a gente vai mostrar hoje. Olha, a deputada Simone Pereira assumiu a cadeira como suplente pela primeira vez em 2023, mas está como titular da Assembleia Legislativa desde janeiro deste ano. Na eleição de 2022, foram mais de 27 mil votos. Ela está no primeiro mandato e tem uma história inspiradora que você vai conhecer com a gente hoje. Ela é mãe de 2 filhos, da Maria Vilma e do Livindo, tem 5 netos, o Heitor, a Maria Júlia, a Lavínia, o Lorenzo e o João Gabriel. Aí, como a senhora acabou de dizer, né, a família tão importante como um suporte para tudo que acontece na vida da gente. Eu sempre afirmo o seguinte, que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, tudo que eu faço na minha vida, o que me motiva é a minha família. Então, tudo, a minha inspiração, a minha força, o meu gás, o que me motiva em tudo na minha vida, o que me dá força, realmente é a minha família, meus filhos e meus netos. Eu acho que é um suporte imprescindível, né, na Exato. vida de qualquer pessoa. A deputada Simone Pereira é piauiense, nascida na cidade de Floriano, na Princesa do Sul, no dia 23 de setembro de 1965. Deputada, a gente está vendo uma foto aí, olha que fofinha. Pois é, né? Essa foto me traz boas lembranças. Que lembranças? Lembranças da minha mãe. Da sua mãe? Que sempre foi uma mulher muito forte, né? Que me ensinou muito que a gente não precisa se vitimizar e que a gente não precisa, de certa forma, fortalecer o sofrimento. Porque ou você vai viver o sofrimento, as lamentações, ou você vai dar a volta por cima e vai tentar sair daquela condição. E essa foto principalmente, porque essa foto, a minha mãe tinha muita dificuldade financeira para nos criar e começou o período letivo, né, e a mamãe não tinha dinheiro para comprar o sapato, ou comprava os livros ou comprava o sapato. E ela disse, não, minha filha, o sapato pode ficar para depois. E ela cortou, né, o bico do meu sapato para que não machucassem os meus dedos. Olha só, gente, vocês estão... E aí, quando eu cheguei da escola, meus coleguinhas ficaram mangando, né? Se fosse hoje, seria bullying. Sim. E eu cheguei chorando e disse para a mamãe que não ia mais para a escola. Isso lá em Floriano. Isso lá em Floriano. E eu disse para a mamãe, eu não vou mais para a escola, porque tá todo mundo mangando do meu sapato e tudo. Aí ela olhou para mim e disse, minha filha, você vai crescer, você vai casar, você vai ter filhos. E se você não quiser que os seus filhos passem pelo que você está passando hoje, estude e mude a sua vida. Então, ela me mostrou naquele momento que, primeiro, a chave da virada é o estudo, é o conhecimento. E segundo, é que a gente não tem que se vitimizar e tentar assumir culpas que, na verdade, a gente não tem.
são as condições que muitas vezes impõem a você viver determinadas situações e que ao invés de você estar lamentando, né, onde você fique alimentando o sofrimento, se vitimizando, que você possa pegar essa chave, rodar e fazer de fato uma mudança de vida. Continuou indo para a escola com o sapato cortado. Continuou. E foi crescendo e o sapato foi sendo usado ali há alguns anos, até que a mamãe pudesse comprar um sapato novo. Sua mãe trabalhava com o quê? A minha mãe, ela era a irmã mais velha de 8 filhos. E como toda irmã mais velha, é aquela que sempre dá a cota de sacrifício para ajudar a cuidar dos irmãos mais novos. Então minha mãe não teve a oportunidade de estudar. E então ela era um outro ensinamento que ela me deu e que eu também levo para a minha vida. E tive num determinado momento da minha vida que aplicar isso. Ela dizia: minha filha, a mulher pobre, ela tem que trabalhar com comida. Porque quem trabalha com comida não passa fome. Nós podemos passar qualquer dificuldade, mas fome vocês não vão passar. A gente tem a foto aí, acho que da dona Maria Vilma, não é? Isso, e aí ela criou a mim e ao meu irmão, fazendo comida, fazendo marmita, bolos, salgados, né? Foi dessa forma que ela... Essa mulher corajosa. Muito corajosa, muito sábia. E ela se emociona, claro, porque ela está olhando para uma pessoa que é fonte de inspiração, imagino que até hoje, para a senhora, né? Os grandes ensinamentos da minha vida, a forma como eu conduzo a minha vida pública, a minha vida profissional, a minha família, os meus filhos, é tudo em cima de tudo o que ela passou para mim ao longo da minha vida, da minha infância. Vamos trazer um lencinho para a deputada Simone. Porque eu não esperava por essa. Mas, enfim. Porque quando a gente realmente olha para uma pessoa, né, que tem esse laço afetivo tão importante com a gente, como a mãe, o pai, enfim, as pessoas que a gente, quando é mãe e quando é pai, a gente sabe bem, né, como é a medida dessa doação, né, deputada? E diante de uma situação de dificuldade como foi essa que vocês viveram lá em Floriano para sua mãe criar os 2 filhos, né? Cozinhando, fazendo marmita, fazendo bolo. Imagino que cozinhava muito bem. Demais. Tinha muitos clientes na Princesa do Sul. Muito. E depois ela veio para Teresina, né? E aqui ela colocou um pensionato, onde os filhos das pessoas que tinham mais condição financeira em Floriano, mandavam seus filhos estudarem aqui e ficavam nesse pensionato que minha mãe tinha, né? E foi uma outra forma que ela teve de ganhar algum dinheiro para poder nos manter. E o senhor Francisco Borborema de Farias? Então, seu pai, né? Meu pai era um caminhoneiro, né? Então a gente não teve a oportunidade de ter uma presença muito forte dele, porque ele vivia nas estradas viajando também, né, para poder prover o sustento. E vida de caminhoneiro, você sabe como é, o homem por si só já tem uma tendência muito grande a né, ter outras relações extraconjugais. E um caminhoneiro, então, você imagine. Então, ele se separou da minha mãe, eu ainda era criança, e a minha convivência com ele realmente foi pouca pelo fato da vida dele de caminhoneiro. Então, eu imagino até que por isso, né, essa emoção tão maior aí em ver a mãe e saber de tudo que vocês viveram juntos, né? Ela foi uma leoa. Ela priorizou a mim e ao meu irmão, né, em tudo na vida dela. Ela chegava ao ponto de vestir marrom, porque ela tinha 2 vestidos e ela dizia para as pessoas que estava de promessa, né, e que tinha que vestir marrom, com a forma de justificar o fato dela ter pouca roupa, para poder realmente priorizar a gente, e sempre a educação. Tanto que eu sempre estudei em escolas particulares, eu nunca estudei em escola pública. Mesmo com toda a dificuldade? Mesmo com toda a dificuldade. E o Sérgio? Sérgio é o irmão da deputada Simone, é um parceiro de vida? Sérgio era meu único irmão, né, já é falecido também. Na verdade, faleceu meu pai, depois a minha mãe e depois o meu irmão. Ele era uma pessoa muito agradável, muito alegre, também muito envolvido com política, ele era um grande articulador e era muito interessante que quando eu assumi, ele trabalhou na Assembleia, quando eu assumi o meu mandato, muitas pessoas me paravam no corredor da Assembleia, servidores efetivos, e diziam: deputada, você é irmã do Sérgio Pereira,
Sou, e as pessoas me abraçavam e choravam, porque sempre disseram que ele era um menino muito bom, que ele ajudava todo mundo, né? Então, assim, perfeição não, mas era uma pessoa muito agradável e que era sempre muito disposto a ajudar e a fazer alguma coisa em favor das outras pessoas, né? Infelizmente, ele também se foi, né? E hoje a minha família se resume nos meus filhos, né? O meu marido e meus 5 netos. Certo. Bom, tá aí o Sérgio ao lado da deputada Simone, pequenininhos, imagino que lá em Floriano também. Também, né? Floriano. Tudo lá em Floriano. Você veio para Teresina com quanto tempo? Com Eu vim para Teresina. Eu estou no Diocesano aqui também. Isso, eu vim para Teresina com 9 anos de idade, né? Aí estudei no Diocesano, passei muito tempo estudando Diocesano. Quando cheguei no ensino médio, fiz no Andréas, estudei 1 ano no Andréas, depois eu fui para Recife. Fazer faculdade em Recife e voltei, né, para Teresina e terminei minha faculdade aqui na Universidade Federal do Piauí. Que foi em serviço social. Né? Serviço social. A gente vai falar um pouco sobre essas atividades também, a deputada Simone como assistente social. Essa vida nas comunidades, né? Porque a gente tem alguns registros, por exemplo, esse que a gente vai mostrar aí, lá do início das suas atividades na Associação de Moradores, olha só, da Vila Cidade Jardim, exatamente. Aí é onde hoje é a escola Rubens Ludwig, na Praça da Cidade Jardim. E, na verdade, tudo começou aí. Eu estava separada, com 2 filhos pequenos, fui morar na casa que moro até hoje, na região da Grande Pedra Mole, e estava iniciando o processo de ocupação do que hoje é a Cidade Jardim. E eu fiquei com muito medo, porque a casa que eu morava não tinha muro. Deu para construir a casa, mas não tinha o muro. E eu fiquei com muito medo porque eu estava sozinha com 2 crianças. E eu disse, meu Deus do céu, eu estava fazendo meu projeto de TCC na faculdade, né? O meu trabalho de conclusão de curso. E aí eu disse, só tem uma saída, eu vou me aproximar dessas pessoas. E eu mudei o tema do meu TCC e passei a fazer o meu TCC em cima de organização de movimentos comunitários. E me aproximei dessas pessoas, né? Mas já tinha a associação ou você Não, fundou a associação? Eu fundei a associação, eu criei a associação, isso. E aí a gente fez um trabalho de conscientização da importância de ter a associação como um instrumento que ia dar legitimidade dentro das reivindicações nos órgãos públicos, né? E foi a partir daí que eu comecei a ter um envolvimento. A princípio, a gente, né, vivendo o clima da Universidade Federal, um curso de serviço social, aquela mentalidade um tanto quanto revolucionária, eu dizia, não, eu não quero envolvimento com política partidária, o meu trabalho é um outro. Só que aí o tempo vai passando e você vai vendo que se você não tiver um envolvimento político partidário, você fica no campo dos protestos, né, da reivindicação. E muitas vezes as coisas não acontecem porque é necessário que as portas sejam abertas, o sistema funciona desse jeito. E foi aí que eu vi que eu poderia andar até um certo ponto, mas eu iria estagnar no momento de buscar o desenvolvimento, buscar a igualdade de oportunidade. A sementinha da Simone deputada, da Simone política, candidata, foi plantada aí? Foi. Aí quando eu terminei de organizar um movimento comunitário do Cidade Jardim, aí outros bairros, outras comunidades rurais também, né, começaram a me procurar. Ô, Simone, ajuda a gente. E aí a gente acabou se envolvendo. Naquela época eu era amiga do vereador que faleceu, Gente. Elias? Não, o Anselmo. Ah, o Anselmo. E tanto o Anselmo quanto a Firmina, eles eram da FAMEP, a Federação de Associação de Moradores. Francisca Trindade. Não, a esposa do Anselmo. Do Anselmo, Firmina, né? E aí eu me aproximei. Que a Trindade também era da FUNC, né? Era FUNC, eles eram FAMEP, né? Tinham essas 2 instituições. E aí eu me aproximei e a gente se juntou, né? Ele, a Firmina e o Araújo, e começamos a trabalhar a organização dos movimentos comunitários dentro da região da Grande Socó. Mas também tinha a mãe dos 2 filhos, que precisava suprir a casa, né? Ajudar a criar aquelas crianças. E aí começa uma atividade na iniciativa privada na área de alimentação. Olha essa fotinha aí. Exato. Aí você e seus 2 filhos. É aquela história, né? Lembrei da mamãe
que dizia: quem trabalha com comida não passa fome. Olha aí. E aí eu comecei nisso, né? Comecei também, botei uma lanchonetezinha e era um corre-corre danado, porque eu ia para a faculdade, voltava para a lanchonete, fazia salgado e voltava, e de noite tinha que estar lá servindo e tal, enfim, né? E mais na frente, né, eu fiquei em uma situação financeira ainda mais complicada. Meus filhos estudavam na época, não sei se eu posso falar o nome da escola? Pode. No Colégio Lerote. E aí eu fiquei sem condição de pagar a escola mesmo. E aí eu fui até a escola e conversei com as donas do colégio e disse para elas que eu não gostaria de tirar os meus filhos de lá, porque eu queria dar a melhor educação que pudesse. E aí eu disse que não tinha dinheiro para pagar e elas disseram: e como você quer fazer, Simone? Eu digo: eu queria que vocês deixassem eu botar lanche na cantina da escola para a gente, no final do mês, fazer um encontro de contas, né? E elas fizeram isso e eu sou grata demais a ela. Sou extremamente grata a todas três, a oportunidade que elas me deram. E foi além disso, porque eu comecei fazendo lanche na escola e quando eu vi, eu já estava inventando o kit escola, ninguém fazia isso, as pessoas gostavam do lanche que estava lá na cantina. E aí eu comecei a fazer aniversário na escola, né? O kit escola era para fazer o aniversário das crianças. Das crianças. Ali, já levava a festinha pronta. Já ali, praticamente. Né? E elas me ajudavam e botavam, né, um avisozinho, eu fazia uns panfletozinhos. Mas só para divulgar, né? Para divulgar, e elas me ajudaram. E daí começou, tipo assim, uma mãe dizia assim: tem como tu levar esse kit lá para casa? E aí a coisa foi indo, né? Foi indo, aí eu comecei a descobrir que eu tinha talento para decoração. Aí eu comecei também a fazer decoração de festa infantil, né? E aí depois que eu comecei a fazer a decoração, eu comecei também, né? Veio a ideia de eu vou fazer a decoração, mas eu vou também fazer a alimentação. E aí eu entrei num empréstimo do Banco do Nordeste, comprei um carrinho de cachorro-quente, máquina de crepes, máquina de fritar batata, de algodão doce. Então eu arrumava a festa e de noite eu levava as barraquinhas, né, para fazer a alimentação infantil. Bom, vamos falar logo então do buffet, né? Foi o Papa Gula. Isso. Papa Gula fez um sucesso, gente. Nós mesmos chegamos a trocar figurinhas aí na época. Isso. Porque era um buffet que assistia às muitas mamães, né? Isso. E eu descobri que eu tinha esse talento, né? E eu amava fazer aquilo. Então, houve o reconhecimento. O Papa Gula, ele era tido como um dos melhores buffets de Teresina, com festas muito personalizadas, né? Olha aí as fotos das nossas decorações. E bate uma saudade? O que você... É a minha história, a minha vida, então, né? Então, assim, eu sempre busquei a excelência em tudo que eu faço. Eu não gosto de entrar pela metade. Eu gosto de entrar inteira. Então, esse foi um momento em que eu busquei me especializar. Eu fui muito para São Paulo, fazer curso de balão, fazer curso de decoração, enfim. E realmente o Papa Gula foi um sucesso. E não faltava coragem para trabalhar, pelo visto, né? Não, de jeito nenhum. A força, eu acho que a maternidade dá isso pra gente. Eu já ia colocar isso para a senhora, né? Quer dizer, você é muito o reflexo daquilo que é o retrato da mãe solo, que precisa se desdobrar em mais de uma, em duas, em se multiplicar, em se triplicar, né, para suprir a ausência ali paterna, para dar o melhor para os filhos. Porque assim, Nádia, não bastava eles estarem numa das melhores escolas de Teresina, eles tinham que ter a mochila semelhante, uma roupinha semelhante, né? Até para que eles não se sentissem diminuídos. O ensinamento era dentro de casa. A minha filha, que apareceu aí na foto comigo, ela já sabia que ela tinha uma missão. Antes de começar a tarefa dela, eu vendiam, eu fazia cachorro-quente, o Livindo era quem cortava o papel alumínio para enrolar,
né? Então, assim, eles ajudavam nisso, e quando eu ia para a escola para deixá-los, na escola eu já ia levando o lanche e eles me ajudavam nesse processo, porque eles sabiam que aquilo não era para mim, era para eles, em favor deles. Em benefício deles, né? Vamos mostrar as fotos da formatura, então, em serviço social lá na Universidade Federal do Piauí, que foi antes, naturalmente, aí, desse sucesso do Papa Gula, né? Foi lá atrás, quando a gente estava falando agora há pouco da deputada ainda lá no início dos movimentos sociais, né? Aí, olha, se formando um serviço social pela Universidade Federal do Piauí. Para mim foi uma grande vitória, porque o serviço social na minha vida, eu sempre tive a visão que as políticas públicas, elas são direito do cidadão. E que as pessoas elas precisam compreender que a assistência social não é favor. Não é favor. É uma política pública de direito. E a gente precisa mostrar para as pessoas isso. Então, quando eu abracei o serviço social, eu já abracei pensando nisso, na questão da proteção social e da garantia de direito, né? Então, eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi, que eu exerço assim com muito amor e não consigo desvincular. Você ia perguntar, independente de em que cargo esteja ou tenha ocupado, a assistente social está viva aí dentro. Exatamente. Seja enquanto legisladora, seja enquanto gestora, né? Eu sempre busco colocar a política da assistência no direcionamento de tudo que eu me proponho a fazer na minha vida. Olha, como por exemplo, a gente vai falar agora sobre o processo de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Piauí, que teve uma importância muito grande com a participação da deputada Simone Pereira. A senhora participou ativamente da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui. Exatamente. Eu estava recém-formada, né? Eu, na época, assumi a coordenação de uma unidade de atendimento a adolescente infrator, que era, se fosse depois do Estatuto, seria a semi-liberdade, né? Mas naquela época a gente ainda não tinha essa divisão das medidas socioeducativas. Então foi um momento em que o Estatuto começou a ser implementado em todo o país. Eu tive, graças a Deus, o privilégio na época de ser treinada pelos pensadores do Estatuto, né? Na época, a Freitas Neto era o governador, a doutora Carlota era quem estava à frente do Serviço Social do Estado, e ela deu essa oportunidade para que a gente se capacitasse com Antônio Carlos Gomes da Costa, com as pessoas que realmente pensaram o Estatuto, né? E foi um momento em que foi muito rico, né, iniciando os conselhos tutelares, os conselhos de direito da criança e do adolescente, você começando a dividir as medidas socioeducativas de acordo com o ato infracional Sim. que o adolescente cometia. Então, assim, eu tive esse privilégio desse processo de construção da política de proteção e garantia de direito da criança e do adolescente. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cargos que a senhora ocupou, deputada. A deputada tem passagem em vários cargos públicos, né, ao longo dessa trajetória. O primeiro emprego dela foi como coordenadora da unidade Nossa Casa, que era voltada para atender adolescentes infratores. Depois chegou a ser a coordenadora do CASA, que é o atual CEM, que é o Centro Educacional Masculino, onde estão internados os adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. E lá, como coordenadora do antigo CASA, atual CEM, ela vivenciou a maior rebelião, eu não sei se a gente já chama rebelião, né? Que aconteceu no Centro Educacional Masculino, inclusive com morte de menor. Isso, foi a maior rebelião, eles incendiaram, né, todo o prédio e eles mataram um adolescente com 17 facadas no telhado lá do CASA. Então foi assim, um momento muito tenso. E eu me lembro que no dia seguinte eu fui visitar os destroços lá, né, do incêndio, e eu fiquei muito impressionada, porque eles queimaram e quebraram tudo e preservaram 2 espaços especificamente. Um, as salas de aula, e o outro, o espaço que tinha as oficinas de profissionalização, né? E aquilo me fez pensar muito, por que aqueles espaços foram preservados? Por que eles destruíram tudo, né? Mas eles não tocaram naquele espaço?
né? E a leitura que eu faço é que aquele espaço era o único espaço dentro da instituição que podia despertar nele a possibilidade de uma mudança de vida, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de discutir essa questão dessa política voltada à criança e adolescente, dentro de uma linha de que a gente, enquanto poder público, a gente quer discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente sem que esse Estatuto ele tenha sido, de fato, implementado, né, na execução dessa política. Porque, por exemplo, quando a gente fala da internação, esses adolescentes eles precisam estar divididos dentro da instituição, respeitando 3 situações. A primeira, a faixa etária. A segunda, o ato infracional. E a terceira, a compleição física, para que aquele mais forte não domine o mais fraco. E a gente não tem nenhuma estrutura física adequada para que haja essa divisão, né? Então, a gente hoje discute, né, e questiona muito uma lei que, de fato, não foi implementada, né? E, às vezes, eu também costumo dizer que é muito fácil a gente manipular a opinião pública de uma situação onde que, muitas vezes, nós, enquanto sociedade, somos vítimas, mas a gente enxerga como vítima quem, de fato, nos agride e não o que realmente permite chegar àquela condição de violência. Como foi vivenciar aquele momento? Assim, que memórias a senhora traz? E essas memórias lhe incomodavam, lhe angustiavam, lhe machucavam ou lhe machucaram por algum tempo? Nádia, por incrível que pareça, o meu pensamento ia diretamente nas mães. Eu conseguia saber exatamente o que cada mãe sentia naquele momento, sem saber se o seu filho estava vivo, o que tinha de fato acontecido, né? Eu pensava muito nisso. E naquela época, talvez a juventude faça a gente ter algumas atitudes impensadas. Eu entrei dentro da rebelião, né? Eu, junto com, na época, era um capitão, hoje ele até já acho que coronel, o Ramos, ele entrou, tirou os meninos de lá de dentro e tudo, a gente depois transferiu eles para onde, a princípio fomos para a casa de custódia, né? E posteriormente a gente levou para a Irmão Guido, que não tinha sido inaugurada ainda. E a gente fica muito aterrorizada com o tamanho da violência, né? Mas naquele momento a minha preocupação era salvar vidas. Sim. Salvar a vida daqueles adolescentes. Sim, isso foi em 1996. Bom, depois disso, uma série de cargos públicos também ligados à assistência social, como diretora do antigo SESC, Serviço Social do Estado, atualmente SASC. A gente vai vendo as fotos aí. Isso. Ela foi responsável pelo Departamento de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente, né, que tratava sobre a adoção, sobre os orfanatos, as medidas socioeducativas. Aí também teve a Secretaria do Trabalho do Estado. Isso, onde eu fui implantar a gerência de associativismo e cooperativismo, né? E passou pela PPM também, né? Na elaboração de projetos. Isso foi em 2005, fazer assessoria técnicas para os municípios. Projetos importantes, como o Prefeito Amigo da Criança, o selo Unicef. Isso. E eu tenho certeza que também foi uma época muito importante e de muito aprendizado. A gente veio nessa foto, eu procurando, cadê? Tá ali no cantinho, ó, porque tá prestando atenção ali no cantinho, com aquele brinco branco. Isso. É interessante, e nessa época também era uma época em que a política da assistência social também estava em expansão. Então, a gente, os CRAs, os Centros de Referência da Assistência Social, estavam sendo implantados nos municípios, a questão do Sistema Único da Assistência Social. E depois, na Secretaria da Defesa Civil, a senhora foi a única mulher do Brasil a ocupar um cargo de secretária estadual da Defesa Civil. Isso foi em 2014. Foi, exatamente. Eu costumo dizer que na minha vida tudo eu sou movida a desafios. É porque não, assim, Defesa Civil, que tem a ver, né? E na verdade, no fundo, na época, só 3 estados do Brasil não eram, a Defesa Civil não era comandada por militares, né?
E o Piauí era um dos, e eu gordinha, olha só. Já já a gente vai falar E disso, aí gente. o Piauí era um desses 3 estados que não era ou o corpo de bombeiro, né? Não eram militares que conduziam. Uhum. E aí eu estou no encontro nacional de secretários, né, de Defesa Civil, e a maioria farda, né? De farda, porque... E ela de civil. E eu de civil e mulher. E mulher. Nessa época, realmente foi um grande desafio e eu era a única mulher no Brasil a comandar uma defesa civil. Bom, de fato, a gente pensa, a defesa civil, claro, tem a relação, né, com a assistência social, porque, de toda forma, trabalha ali no socorro a vítimas, no planejamento de desastres, né, de socorro a desastres, Isso. enfim, é um trabalho realmente muito bonito também, muito desafiador. Desafiador, muito. Bom, depois consta no currículo da nobre deputada a Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer, que é a CDSOL, né? Isso. Que é uma coordenadoria em que ela atua, né, de uma forma muito dedicada, inclusive, porque A gente trabalhava com política social também, né? Era muito voltado para a questão do esporte, do lazer, da cultura, né? E da busca de tentar promover a igualdade de oportunidades. E aí na gestão do governador Wellington Dias. Na gestão do governador Wellington Dias, inclusive na época, a Poticabana, né, ela era atribuição da CDSOL. Na época a gente buscou fazer um trabalho diferenciado, eu fiz uma parceria na época com a Rede Globo de farmácia, onde a gente colocou a logomarca nas placas que mediam a quilometragem, né, do Cooper, e em contrapartida eles forneciam material de primeiros socorros, né, para a CDSOL, e também eles fizeram a primeira academia para pessoa com deficiência do estado do Piauí. Junto ali com o deputado Georgiano, já que depois na política seria... Na verdade, a minha ligação com o Georgiano, ela vem de muito antes. Eu fiz 33 anos ao lado do deputado Júlio César, né? Então, eu sou extremamente grata, porque as pessoas às vezes elas dizem assim, a Simone é competente, a Simone é isso, a Simone é aquilo, mas a questão da oportunidade. Eu não discuto se eu soube aproveitar as oportunidades ou não. Eu discuto que a mim foi dada. Né? E sempre foi o deputado Júlio César, todos os cargos de primeiro escalão que eu ocupei no estado do Piauí, sempre foi indicação dele, sempre trabalhei na parte de coordenação de campanha dele, depois dele de Georgiano, né? Até que surgiu a oportunidade de eu ter um mandato também. Bom, a gente vai falar agora de um trabalho um pouco diferente, que foi desenvolvido pela deputada e diferente do que a senhora já vinha desempenhando, foi a sua passagem pela Secretaria do Agronegócio. Já tinha sido criada a senhora já tinha trabalhado com empreendedorismo, né? Mas na SEAGRO, a possibilidade também de trabalhar com o empreendedorismo voltado para a agricultura. E assim, foram 2 desafios muito grandes, porque a CDSOL fui eu que implantei, né? E depois o governador Wellington Dias me deu essa missão de implantar uma nova secretaria, que seria a Secretaria do Agronegócio, onde a visão era separar a agricultura familiar do agro mesmo, uma vez que o estado do Piauí ele estava, né, e continua hoje numa crescente muito grande na produção de grãos, né, na própria pecuária. Então, era um desafio a gente dar um suporte e fazer com que o Piauí tivesse visibilidade mundo afora daquilo que ele produzia. E realmente foi um trabalho muito desafiador, mas muito gratificante também. Multi, né? Vai saindo, vai se deslocando de um lugar para o outro. É verdade. Né? E eu lembrando aqui da Dona Vilma, invista na educação. Isso. E eu sempre busquei. Eu me lembro que quando eu assumi a Defesa Civil, eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Estudar, buscar informação. Né? A primeira vez que eu fui ser gestora, o que foi que eu fiz? Cheguei na controladoria e disse, gente, me ensinem o que é uma licitação, como é que eu faço, me ensinem. Então, a gente não tem que
ter nenhum tipo de constrangimento em assumir as limitações da gente, a falta de conhecimento, porque são coisas que você não pode arriscar. Você tem que fazer e fazer bem feito, porque a vida das pessoas depende da sua ação enquanto gestora. Então, eu nunca tive nenhum constrangimento de buscar a informação, de buscar o conhecimento, né, para que eu pudesse dar o melhor de mim à frente de qualquer órgão que eu tivesse. A senhora sempre foi muito empenhada numa causa que vive e já viveu, que foi essa batalha contra a balança. A senhora chegou a 130 quilos, não é isso? E a gente viu aí muitas fotos, que essa batalha muitas vezes pode ter sido uma batalha muito desafiadora quando você é essa mulher que parte para cima como a senhora sempre partiu. No sentido de, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás para educar os meus filhos, eu preciso montar lanchonete, eu preciso fazer o kit aniversário, eu preciso cuidar do buffet, eu preciso cuidar da secretaria, eu preciso correr atrás do Centro Educacional Masculino, da SASC, enfim, por onde a senhora passou. E aí, enfrentar um problema de saúde, porque uma vez quando estávamos conversando aqui na TV Assembleia certa vez, a senhora me dizia, Nádia, as pessoas estão longe de imaginar o que é a vida de uma pessoa com obesidade e de achar que a obesidade é um problema e que a pessoa vive porque a pessoa quer viver. Então, queria que você trouxesse para a gente como é que foi essa dificuldade na sua vida. A obesidade, na verdade, as pessoas que têm problema da obesidade, elas sofrem um preconceito velado, né? Porque muitas vezes uma pessoa concorre a uma vaga de emprego e ela deixa de ser contratada por ela ser obesa, né? E existe uma invisibilidade muito grande, inclusive nas políticas públicas. É muito comum você chegar, por exemplo, numa unidade de saúde e uma pessoa que tinha o peso que eu tinha, né, não ter uma cadeira de roda para me acomodar. É você chegar numa clínica para fazer um exame e não tem uma bata que caiba em você, né? É você, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, ela vai entrar num transporte coletivo e ela fica entalada na catraca porque ela não passa e não tem nada que proteja ela nesse sentido, né? Então, quando eu assumi a Assembleia, foi assim o meu primeiro desafio. Eu preciso fazer com que o poder público enxergue o obeso, porque ninguém é obeso porque quer, ninguém quer ser diferente, né? A obesidade, ela é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Uma doença crônica que não tem cura, ela tem controle e é a segunda maior causa de morte no mundo. Por quê? Porque boa parte das doenças que hoje matam as pessoas, elas são decorrentes do excesso de peso, né? Sejam doenças cardiovasculares, doenças de hipertensão, enfim, muitas doenças elas são decorrentes da obesidade. Então, existiam leis no Brasil fragmentadas. O obeso defender nesse sentido. Então, a minha preocupação era, não, a gente tem que ter um estatuto que fale de todos os segmentos de política pública. E aí foi quando eu comecei a trabalhar o estatuto da pessoa com obesidade. Porque eu via o seguinte, a pessoa que é obesa, ela tem dificuldade de subir 1, 2 lances de escada. Então, por que não as unidades habitacionais, apartamentos que são construídos com recursos do poder público, destinar um percentual no térreo para que as pessoas com obesidade tenham prioridade? Por que não permitir que o obeso entre pelo lado da porta, contrário ao da catraca, né, na hora de usar um transporte coletivo? Por que o obeso tem que pagar 2 assentos, né, quando ele pega um ônibus intermunicipal, porque se ele ocupa 2 assentos, ele tem que pagar 2 passagens. Enfim, a questão do preconceito na hora da contratação da mão de obra. Então, se existe um incentivo, por exemplo, para a contratação das pessoas com deficiência, por que não ter um incentivo para a contratação da mão de obra da pessoa com obesidade? Construir, eu sei que foi a muitas mãos também, o Estatuto da Pessoa com Obesidade, que é de sua autoria, eu imagino que tenha sido algo de revisitar muitas dessas memórias, dessas experiências, dessas dificuldades e dizer assim,
isso eu vivi, isso eu sei o que eu estou falando. E sem falar, Nádia, que uma das coisas também que me despertou muito foram as seguidoras que eu ganhei no meu Instagram, né, durante o meu processo de emagrecimento. E muitas mulheres, elas me seguiam e diziam assim: ah, Simone, meu marido me largou porque eu sou gorda, meu marido me traiu porque eu tô gorda, ah, meu casamento acabou porque eu tô gorda. Ou seja, ela assumindo a culpa de fosse uma questão ligada à beleza e não é a caráter. Porque se não fossem as mulheres belas, não seriam traídas, né? Então, Mas a gente vê aí esse antes e depois, é inspirador, né? Para muitas dessas mulheres. É um processo muito difícil, não é fácil. Como ele aconteceu, esse processo da redução de peso? Amiga, se eu te disser como foi a chave, né? Vocês vão até achar engraçado. Mas eu fui candidata a prefeita de Teresina. Sim. E quando foi no segundo turno, tinha umas carreatas que a gente participava, né? E eu fui convidada para estar no carro do candidato a prefeito, que a gente estava apoiando na época, e eu subi para estar com ele nesse carro. E quando foi para eu subir na carroceria do carro, eu não conseguia, as pernas não aguentavam o peso. E quando eu me espantei, tinha um monte de gente, inclusive homem, empurrando, né, o meu bumbum assim para cima, para me ajudar a subir. E eu olhei assim, eu digo, meu Deus, a que ponto eu cheguei? Como é que eu me permiti chegar nisto, né? E dali eu saí com a firme decisão de que eu ia procurar ajuda médica, ajuda psicológica e emocional, para vencer esse desafio, porque eu estava envelhecendo e as minhas limitações físicas, elas iriam vir, né, inevitavelmente por conta do excesso de peso. E procurei ajuda médica, fiz um tratamento, eliminei 54 quilos e aí veio o maior desafio, que é manter, né? Então, eu estou há quase 4 anos mantendo o peso, né? Não é fácil. Eu sei que as mulheres que não têm acesso, muitas vezes, a um nutricionista, a uma atividade física, para elas é bem mais difícil, o apoio psicológico. Então, no nosso estatuto também, a gente se preocupou com essa questão dessas mulheres terem um apoio psicológico, poderem ter acesso a uma terapia, né, a atividades físicas, que é outra coisa muito difícil. Eu me lembro que no início, quando eu chegava na academia, as pessoas me olhavam como dizendo assim, o que essa mulher está fazendo aqui? As meninas muito bonitinhas, todas, né, sarada, com roupa muito transada, e eu com 130 quilos, e era como se aquele lugar não fosse para mim. O preconceito é muito grande. Até quando você para numa lanchonete, que você vai comer um salgado, uma coisa, as pessoas olham como que, meu Deus, essa mulher dessa grossura ainda está comendo. Então, a gente sofre tanto preconceito. É você chegar num restaurante, por exemplo, e você ter que colocar 2 cadeiras de plástico, porque você corre o risco de sentar, quebrar e cair, e é constrangedor. E por aí vai, enfim, né? São várias situações que só quem é obeso, de fato, entende do que a gente está falando. Então, como eu vivi isso, o meu filho também, meu filho hoje está no controle da obesidade, ele fez a redução de estômago, né? Eu não fiz, fiz há muitos anos atrás que não deu certo. Mas esse tratamento realmente foi um tratamento de reeducação alimentar. Meu filho, ele operou com quase 200 quilos, Nossa. né? Hoje ele pesa uma média de 89 quilos, faz esporte, tudo. E chegou ao ponto, meu filho chegar na faculdade, não ter uma cadeira para ele sentar, que coubesse ele. Então, assim, são situações que mostram a invisibilidade das pessoas que têm obesidade. E como a senhora está dizendo, é uma doença crônica, não tem cura, tem controle, né? E é muito importante que políticas públicas que visibilizem, né? Que deem visibilidade a essas pessoas sejam implementadas. E interessante que na época, quando o governador sancionou essa lei, eu não tinha a menor ideia de que nós seríamos a primeira lei do Brasil, o primeiro estatuto, uma lei completa como essa. Existiam leis fragmentadas, como eu falei, mas uma lei que contemplasse todos os segmentos de política pública não existia. E eu comecei a receber ligação de gente de fora do Piauí, né, falando. Aí foi quando eu disse, gente, nós somos o primeiro, eu não sabia. E aí depois recebemos uma visita de parlamentares do estado do Ceará,
Fui convidada a participar de uma audiência pública lá para tratar do Estatuto. Lá eles apresentaram o projeto de lei também do Estatuto e o Ceará me homenageou. E a lei lá no estado do Ceará, ela se chama Lei Simone Pereira. Olha isso, que legal, parabéns. E é assim. Vamos falar da família, vamos falar dos filhos. Olha aí, o coração vai bater de novo mais forte. A gente tem a sua filha, que a senhora já falou, que é a Vilminha, né? Isso. Homenagem à sua mãe. Em homenagem à minha mãe. Maria Vilma Tem o nome Pereira, da minha mãe. que é fisioterapeuta. Isso. O Livinho do Cipaúba, que é internacionalista, né? Isso. Acabou de defender um trabalho de conclusão. Olha aí, eles curso. dois. Olha aí as São preciosidades da mamãe. Aí é meu combustível. Sim. Meu E outros combustível. adicionados a esse combustível, a esses 2 combustíveis, tem mais 5 outros combustíveis. O Heitor, a Lavínia, o Lorenzo, a Maria Júlia e o João Gabriel. Exato. São, assim, a razão da minha vida. Minha nora. Que legal. E aí vai a gente vendo essas fotos. da Ali é minha família. sobrinha, filha do Sérgio. A Larissa, que é esposa do Robert Rios. Aí a Lavínia, da escola, Lalá. Olha aí. A vovó ainda faz algum doce, assim, para os netinhos? Um bolinho de chocolate? Não, no aniversário deles eu sempre gosto de dar o meu toque, né? Porque Sim. a gente não esquece, né, isso. Mas, assim, o tempo hoje realmente é muito corrido, porque eu tenho que dar conta da minha vida enquanto política, enquanto gestora, né, enquanto dona de casa. Então, realmente, quando é na época do aniversáriozinho deles, eu sempre gosto de fazer alguma coisa. Mas no dia a dia, a vovó, eles é que fazem para a vovó. A vovó está correndo muito. E eles gostam de fazer. Eles gostam fazem uma pipoca, fazem alguma coisa. Eles cuidam da vovó. Bom, a gente eu falei agora dos seus filhos, né? Inclusive, um deles fez uma homenagem recente, seu filho fez uma homenagem recente, Quase né? mata. Quase mata do coração. Coração. E de orgulho, né? Mas quase morro de chorar. Foi. Conte pra gente, porque as pessoas em casa não sabem, mas aquele foi lá no, eu acho que no seu gabinete, né? Ele levou o TCC dele, o trabalho de conclusão conclusão de curso, né, para me entregar como um presente, e leu uma carta para mim, né, falando de todos os sacrifícios que eu fiz ao longo da vida para que ele pudesse, para poder chegar onde ele chegou, né, e falando, inclusive, que os nãos foram muito mais importantes do que os sim na vida dele. E, assim, para mim é um grande prêmio os meus filhos reconhecerem, né, o trabalho que foi feito em favor da família e hoje eles buscarem reproduzir isso com os filhos deles, né. Recentemente aconteceu um episódio que eu gosto de contar para as pessoas. Um dos meus netos fez alguma coisa e eu fui repreendê-lo, e ele, no momento em que eu estava repreendendo, ele virou as costas, né, e saiu. E quando eu me espantei, o Livindo pegou no braço dele e voltou e disse: volte, peça desculpa à sua avó e nunca mais na sua vida, quando a sua avó falar com você, você vire as costas para ela. Eu não vou admitir que você desrespeite a sua avó. Então, a gente vê uma atitude como essa, a gente vê que ficou o ensinamento, né? Honrar pai e mãe, que a gente tem que estabelecer, de fato, os limites dentro da casa da gente. A hierarquia, o respeito, ele tem que começar dentro de casa, porque senão você não consegue levar isso para o seu ambiente de trabalho, para a sua escola, para as suas relações. E essa emoção também, porque eu imagino que quando um filho, né, chega, quando ele conclui etapas profissionais e você fica com aquela sensação, meu Deus, missão cumprida, né? Que bom que eu me dediquei tanto, que bom que eu fiquei tantas noites acordadas, que bom que deu tudo certo. Eu sempre tive, sabe, Nádia, uma preocupação muito grande de dar a melhor educação para eles e sempre dizer, vocês têm que ir em busca do espaço de vocês. Não esperem que eu, mãe de vocês, vá pedir emprego a político para vocês, porque eu não vou, né? Então, a Vilma hoje, ela mora
em Santos, o marido é médico, ela é fisioterapeuta, ela trabalhou no Cianca, foi concursada do CI, né? Então, assim, ela não teve emprego político. O Livindo também, ele hoje está num cargo público, não porque a deputada pediu, né? Ele é gerente de relações internacionais do governo, ele está à frente dessas missões do governador, ele é formado em relações internacionais. Na hora que veio o Porto para cá, ele fez uma especialização em gestão portuária. Então, ele é gerente de relações internacionais, mas pela competência, pela dedicação. E eu acho muito interessante, as pessoas que acompanham o governador na missão, quando voltam, elas perguntam, aquele rapaz é o que seu? É seu parente? Porque em nenhum momento ele diz, eu sou filho da deputada Simone. Né? Porque também foi isso que eu ensinei. Ele tem que ter a identidade própria dele. E eles fizeram questão de deixar um recadinho para a mamãe deles. Mentira! Eu juro. Sério? Vamos ver, então. Não, aí nada. Não, fizeram questão, porque depois de contar essa trajetória toda, é lógico que a gente ia trazer. Não, a gente fez isso comigo, não. Bom, vamos lá, né? Falar de Simone Pereira nunca é uma missão fácil, porque faltam palavras para descrever a grandeza, a força da natureza que essa mulher é. Algumas histórias sempre vêm à mente, né? Uma delas, eu tenho uma memória muito vívida de quando éramos crianças, ela tirava um tempo, mesmo com a rotina corrida, pegar ali, fazer uma revisão do assunto da prova que a gente ia fazer, uma prova bimestral, uma prova mensal, alguma coisa assim. E ela fazia aquelas questões, pegava o material e fazia a questãozinha de uma por uma, né? Cobrindo todo o assunto. Aí ela fazia e saía para trabalhar e dizia assim, responder e estudar, quando eu chegar eu vou perguntar. Ela nunca mediu esforço nenhum para fazer tudo que fosse preciso, tudo que tivesse ao alcance dela, tudo que eu e meu irmão precisasse, ela estava ali no ponto. Mesmo quando tudo foi difícil, quando o mundo dela desmoronava ao redor de mim e do meu irmão, nada caía, porque ela estava lá para segurar. Isso é um traço muito forte. A Simone Pereira, ela não mede esforços para defender os filhos, os netos, a família e o que ela acredita que é correto, né? Então, assim, obrigado, Simone Pereira, por ter sido a mãe, a mentora, né, a guia que a senhora é até hoje, tudo que eu vou fazer. Sempre. Quando eu fecho os olhos, em todos os capítulos da minha vida, eu vejo ela, porque ela sempre esteve lá. Fosse numa apresentação de escola, de Dia das Mães, de encerramento, do que fosse, a formatura, casamento, nascimento dos netos, ela sempre esteve lá. Minha mãe, eu amo a senhora. Obrigado por tudo. Coração quentinho, enchendo todo mundo de comida, que é o que a vovó gosta de fazer quando os netos estão lá, de fazer todas as vontades. Porque ela é isso, Simone é amor, amor puro, amor que explode. Te amo muito, mãe. Beijo. Ai, gente. Deixa ela se recuperar aí, porque até, claro, eu fiquei emocionada, né? Deixa ela recuperar. Vamos tomar uma água, beber uma aguinha. Porque eu sei que no relato dos filhos passa esse filme todo que ela já trouxe aqui pra gente do que foi toda essa batalha. E aí vem lá daquela meninazinha de Floriano na primeira foto que a gente mostrou aqui, de todos os valores que foram repassados pela dona Vilma, né? E de todo o esforço para ir atrás do conhecimento, para chegar ao parlamento estadual, para ser deputada estadual, para passar por todos os cargos por que passou, por todas as funções que ocupou até o momento, até agora. Mas, quer falar alguma coisa para os meninos? Dizer que quando eles eram pequenos, eles eram o gás que me dava a força de dar conta de tudo, né? Fosse de fazer a comida, de encher balão, de fritar batata e de correr para casa, de correr para o APPM, enfim, tentar dar conta de tudo. E hoje, né, o que é a principal contribuição que eles dão é a responsabilidade
de eu fazer a coisa pública, de tratar a coisa pública com respeito, porque eu não posso decepcionar os meus filhos, eu não posso decepcionar os meus netos, né? Então, o que a gente construiu, a formação que eu dei para eles foi essa, foi de respeitar a coisa pública, de respeitar o próximo, de poder fazer do meu mandato um instrumento na mão do Senhor para que eu possa fazer com que outras mulheres que foram mães solos, que são pobres, que elas tenham condição também de, sabe, dar essa virada da chave e fazer com que os seus filhos possam ter a oportunidade que os meus tiveram e que hoje eles repassam, reproduzem isso para os filhos dele. Então, todo e qualquer cargo que eu estiver ocupando, eu sempre vou trabalhar com esse propósito, né, de dar o meu melhor para que, assim como os meus filhos têm orgulho de mim, né, os meus netos também possam me ter como referência, né, na condução da vida deles. Falar em netos, vamos ver o que eles estão dizendo para voltar. Não, não, aí tu termina de me matar, mulher. Vamos lá. Sério? Temos a melhor avó do mundo. A avó Simone, desde quando eu era pequena, ela sempre quis fazer eu e meus irmãos, ficar o mais feliz possível. E eu peguei uma memória, que foi uma das que eu mais gostei, que foi de quando a gente estava no Natal. E aí a avó, ela prometeu pra gente que o Papai Noel ia participar do Natal. E ela fez o meu pai, ele se vestir de Papai Noel e aparecer no meio da noite pra alegrar todo mundo. Quando eu penso na vovó, eu lembro de quando eu era pequena e me machucava, que ela me dava o beijo mágico. Toda vez que ela me dava esse beijo mágico, eu me sentia muito feliz e melhor. A minha memória preferida com a vovó foi quando ela fez a caça aos ovos na pandemia. Foi muito legal. A gente caçou, a gente acordou todo mundo de manhã cedo. Aí eu tava as pegadinhas do coelho. Aí fomos até o campo caçar, aí depois a vovó entregou os ovos. Quando eu vou na casa da vovó, sempre quando é o Natal, a vovó sempre chama a gente lá numa salinha, que ela tem um cofrinho, aí a gente pega um martelinho e fica quebrando. Aí eu lembro que era bem pequenininho. Eu peguei o martelozinho e minha mão quase caiu, de tão pesado. Aí, né, eu bati, todo mundo bateu, aí o cofre quebrou, a avó dividiu para todo mundo o dinheiro. Beijo, vovó, te amo. Oh, coisa boa. Eu queria só esclarecer aí a história do cofre, né? Eu transformei isso numa tradição na minha família. Eu passo o ano todo enchendo um cofre de moedas, né? E no dia 25 de dezembro, a gente senta na garagem lá de casa, né? E aí eu pego um martelo e cada um dá uma martelada até o cofre quebrar. Quando o cofre quebra, aí a gente vê o tanto de dinheiro que tem e divide em valores iguais para os 5 e aí eles compram o que eles quiserem, né? Bombom, Eles sorvete. ficam muito felizes, então, por eles esperam mais pelo 25 do que para quebrar o cofre. do que o 24 em si, né? E a história do beijo mágico que a Maria Júlia faz é porque também, né, é a força do psicológico. Sempre que eles se machucam, eu digo, deixa a vovó dar o beijo mágico que passa. E o interessante é que eles, hoje, né, quando eles se machucam, eles já correm, vó, dá o beijo mágico. Né? Aí eu dou o beijo e eles dizem, curou, vovó, passou. Então eles acreditam muito que o meu beijo, ele cura, né? Então, e eu são essas duas. Cure, né? Porque realmente é o beijo do amor, né? Eu acho importante essas memórias afetivas, né, para eles. E a gente acha muito importante trazer esse conteúdo do Além de Deputada, hoje com a deputada Simone Pereira, para que você possa conhecer um pouco mais dos parlamentares piauienses. Queria muito agradecer inclusive a confiança da família, da assessoria, em trazer esses momentos para que a gente pudesse compartilhar hoje aqui na nossa emissora. Muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns por essa trajetória. Eu que agradeço, sabe, Nádia? Eu quero parabenizar você pela ideia, né? Eu acho que é muito importante que as pessoas nos conheçam além dos muros
da Assembleia, que vejam que nós somos pessoas que temos problemas, que temos dificuldade, né? E eu acho que é uma oportunidade ímpar, tá de parabéns o nosso presidente, né, Severo, tá, né, por ter colocado essa equipe, porque isso é você humanizar as relações, né? Então, eu me sinto muito honrada e, de fato, eu aplaudo, né, esse programa de vocês, porque foi uma grande sacada. Parabéns. Que bom, e a gente muito feliz de ter ajudado a contar um pouco da sua história aqui. Agora, os próximos tomem Rivotril, porque o negócio não é brinquedo, não. Foi quando ela chegou, você está preparada? Ela disse, mas por quê? Então agora ela já sabe. Muito obrigada, deputada Simone Pereira. Eu que agradeço. Uma ótima noite. E muito obrigada também pela companhia, a cada um de vocês que nos acompanhou. Toda quarta-feira tem um novo episódio do Além de Deputado ou Deputada aqui na TV Assembleia. O Piauí se vê aqui. Uma ótima noite, até a próxima. Tchau.